Está escrito capítulo 2, versículo 41. Depois você não fecha a tua Bíblia, por gentileza. Capítulo 2, versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 13.000 pessoas. Caminhe um pouquinho mais, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000. Você pode dizer glória a Deus? Eu fiquei observando como está essa série. A série em que estamos vivendo um momento olímpico e quebrando recordes. É bem verdade, irmãos, eu estou numa Assembleia de Deus, amém? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Mas aqui é a Assembleia de Deus. Irmãos, assembleano é outro nível. Assembleano bate recorde no mínimo 3 vezes por semana. Culto de quarta, culto de sexta, de congregação, culto de domingo. As irmãs têm um pouquinho a mais. Se tiver filho, é o ensaio dos adolescentes, das crianças, das irmãs. E ajudam dos varão, porque às vezes, precisa. Então nós batemos vários recordes de estarmos na casa do Senhor. Mas mais do que estar na igreja é ser igreja. A questão não é estar na igreja, é ir embora da igreja e continuar sendo igreja. Eu acredito que é um convite do Eterno para a nossa vida nesta noite. É quando acabar o culto, as portas do templo se fechar, nós saímos daqui e vai dizer: o povo não sai da igreja porque eles andam, continua sendo igreja. Começa sábado, continua sendo igreja. Não tem culto na congregação, continua sendo igreja. Há um convite para bater recorde de continuarmos sendo igreja, mesmo fora do templo, das portas da igreja. E este é o cenário em que está proposto agora a vida de um dos homens mais interessantes da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Nossa, hoje que eu vou dizer, Nata, por gentileza, coloca para mim, por favor. E com tantas modalidades aqui, no domingo eu pensei que alguém ia sair daqui precisando de uma intercessão. Quantos estavam aqui domingo? Irmão, pensa num homem corajoso que subiu nesse altar. E aí eu observei, porque é uma modalidade que eu gosto, embora não pareça, eu joguei muito vôlei, eu jogava bem. Melhor do que eu, só minha irmã Poliana, mas eu jogava bem. Então é um dos esportes que eu mais aprecio. É um dos esportes que eu mais olho e me sinto bem jogando, porque eu sei que eu vou olhar para o lado e alguém vai estar contando comigo. Eu sei que eu vou olhar para o lado e vou saber que por mais que eu corte muito bem, por mais que eu levante muito bem, eu não consigo ganhar um jogo sozinho. Não é como o futebol, que você precisa do outro, mas se você é bom, você vai cortando, e se você fizer gol, as pessoas não se importam com quem você contou para dar aquele passe. O importante é quem fez o gol. Mas, irmãos, quem vê o teu momento não tem noção da tua história. Quem vê você aqui dando glória a Deus não imagina como foi teu dia. Quem vê você aqui em pleno feriado não sabe como foi os dias que antecederam o feriado. Quem vê você aqui solano, cantando um hino, regendo. Quem vê você aqui de frente, falando, não tem noção da tua história. Mas aqui tem um Deus que conhece a tua história. E ainda que hoje você seja Pedro dos apóstolos, Ele não desconsidera o Pedro dos evangelhos. Ainda que você seja Pedro, narrado em Atos dos Apóstolos, Ele considera a tua história quando você iniciou lá nos evangelhos. E o esporte que eu escolhi foi o vôlei. E há alguém que é referência, e hoje joga aqui pertinho da gente, aqui em Taubaté, que é o Lucarelli. Tem a foto dele? Não foi essa foto que eu escolhi, viu, gente? Essa foto aqui está muito chique, né? Eu escolhi uma foto, mas, esse moço aqui, diferente, olhando para nós, parece que está olhando para a gente, dizendo: eu sei que vocês estão aí. Esse moço, de uma origem muito simples, é alguém
que rompeu recordes significativos, tanto em equipe quanto individuais. Medalhas, eu vou citar algumas aqui, porque quando eu olhei e não tinha parado, eu admiro muito o Lucarelli. Ele ganhou ouro em Jogos Olímpicos, prata em Copa do Mundo, 2 ouros na Copa do Mundo de 2013 e 2017 no Japão em equipe. Ele ganhou a Liga das Nações, Liga Mundial. Quando você olha para ele em campeonatos individuais, ele ganhou a Superliga Brasileira, ele ganhou o voleibol, no voleibol masculino, na Copa dos Campeões. E ele vai rompendo, e hoje você pensa, ele está aqui do nosso ladinho e continua jogando pelo time de Taubaté. E na trajetória mais comum, a gente acredita que essas pessoas precisam estar longe da gente para ser considerado um campeão. Deixa eu te dizer, alguém do teu lado, vitorioso, pertinho de você, não está na China, não está na Europa, não está nos Estados Unidos, está sentado aí do teu lado e é um grande vencedor que rompeu recordes para estar aqui nessa noite, dando glória a Deus misturado com aleluia. Oh, glória, aleluia. E por que nós trazemos? Porque tem a relação com o que está acontecendo no cenário atual esportivo do nosso país, e que há participações do mundo todo, mas para entender que até hoje existem pessoas que rompem, são pessoas que anulam coisas que gostariam de fazer para bater as metas que se colocaram para bater. São pessoas que muitas das vezes não estão dentro de um cenário religioso, crente, pentecostal, assembleano, mas que se esforçam para romper e alcançar os seus objetivos. A pergunta é, por que é que essas pessoas conseguem e muitos de nós estamos dentro da casa do Senhor e não alcançamos? Se nós temos Jesus, se o dono da liga está conosco, se o dono da Copa do Mundo é nosso amigo, é nosso pai, é intercessor, aí nós vamos entender que existem modalidades na nossa história que nós nunca vamos ganhar sozinho. Existem coisas que agora... Eu ouvi um glória do pastor Emerson, ele está aí? Está aí? Glória a Deus. Porque existem coisas que nós precisamos entender, que mais doutos que somos, entendidos, instruídos, formados, nós não vamos ganhar sozinhos. E é nisso que o apóstolo Pedro, instruído, um cara competitivo. Pedro agora é um homem competitivo desde a chamada. Pedro agora é empresário. Eu não sei onde fica essa história de falar que crente é... Não, irmão, crente é empresário, crente é médico, é doutor, é professor, é pastor. Irmão, se Deus quiser levantar, ainda coloca como chefe de uma multinacional, coloca no campeonato olímpico. Eu acredito, eu vou fazer como o pastor Amaral fez lá na igreja dele. Eu quero profetizar que nessa geração, jovens e crianças, nesta igreja estão doutores desse país. Nessa igreja pode estar o presidente do nosso país. Alabai como um chorefarca. Nesta igreja estão os próximos pastores desse ministério. Ei, é nesta igreja, neste culto, está quem vai pregar lá no centenário da Assembleia de Deus. Nesse culto está, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para bater recordes. Falar assim, há 20 anos atrás eu estava sentado ouvindo uma moça lá pregar. Hoje eu sou pregador do centenário. Uma coisa chique. É chique, não é, pastor Rodolfo? Eu estava pegando o pastor Pada quarta-feira passada. Eu era a menina que corria no corredor lá da congregação do Tatetuba. O pastor Rodolfo, na época, era meu professor junto com a Lídia de escola dominical. E depois eu me vi pregando lá. Eu falei, como o tempo passa? Você pode olhar para alguém e dizer, o tempo passa. Não, irmãos, não. É feriado. Diga para alguém, o tempo passa. Mas diga, a palavra não. Ei, a palavra não muda. Pandemia, fora de pandemia, feriado, fora de feriado. Ei, a palavra não muda. Ela continua a mesma. E Deus está levantando um povo que você vai dizer, esse sucesso individual é consequência de um trabalho em equipe excelente. Pedro agora, empresário, tinha uma rede de pesca, um movimento junto com os seus sócios, João e Tiago.
Esse Pedro agora, irmão de André, que por intermédio do seu irmão conhece a Cristo, ele está agora pescando e nós conhecemos o cenário em que Jesus o convida agora para deixar tudo e segui-lo. Pedro é entendido. Irmãos, é tão interessante, Pedro é um homem de negócios, Pedro é um homem de visão, Pedro é um homem trabalhador, trabalha incansavelmente. E a noite toda não pesca nada. Pedro não é um menino nessa ocasião. Um menino que não entende de vento, não entende como que está a maré. Pedro sabia a oportunidade, o momento, o clima favorável para a pesca. O que ele não sabia é que o dono da pesca estava esperando para pescá-lo. O que ele não sabia é que o dono do mar estava o aguardando para um convite irrecusável. Jesus ministra uma palavra. Jesus agora fala para eles, olha, lança a rede de novo. E ele não conhecia Cristo como Messias naquele momento. E ele fala, olha, sobre a palavra do Senhor, eu vou lançar. E eles lançam. E acontece que pega tanto peixe, que precisa que quem está ao redor o socorra. Irmãos, Deus vai fazer você pegar tanto peixe, que quem estiver ao seu lado vai ser abençoado. Que vai ser, irmãos, é consequência. Você está num lugar, a pessoa ganha por tabela. Já não tem no jogo, no futebol, ganhou por tabela no basquete, vai ganhar por tabela. Por quê? Porque quando você está do lado de alguém abençoado, as bênçãos, irmãos, elas se sobejam assim, você tem que pegar. Por quê? Porque o barco não pode ir a pique. Aleluia! E aí Pedro, como empresário, todo pescador quer peixe, sim ou não? Só que quando ele tem uma grande pesca, ele larga tudo. Ele larga tudo para seguir um homem que diz, deixa e vem. E ele segue. É um homem de visão. É um homem que deixa tudo. Então Pedro é agora empresário. Começa a bater recorde só com a palavra do Senhor. Agora de empresário, de pescador, ele se torna pescador de alma. Jesus está promovendo Pedro agora, disse, olha, eu vou fazer de você pescador de alma. Ele deixa agora de empresário, pescador de peixe, Jesus o promove para pescador de alma. E o caminho segue. E quando você vê Pedro neste cenário, você vai ver vários episódios em que ele se coloca como porta-voz dos discípulos. Ninguém diz, Pedro, tu és o porta-voz, mas Pedro é um cara competidor, Pedro é um cara que avança, então ele se coloca e fica colocado. Pedro agora é portador de voz, Pedro é pescador de peixe, passa a pescador de alma e agora é portador de voz da seleção de Jesus, seleção de 12, diga para alguém, és tu um dos tais? Irmãos, eu estou na Assembleia de Deus, eu estou no centro de convenções, mas eu estou na Assembleia de Deus. Eu creio que Deus fala, confirma a palavra, Ele fala no louvor, você fala, Jesus confirmou, és tu um dos tais? Essa palavra foi dirigida a Pedro, és tu um dos tais? Eu creio que nessa noite tem alguém um dos tais do teu lado, e Jesus está falando, eu estou te promovendo, eu te dou a oportunidade de romper e bater recorde. Bendito seja Deus. Aleluia! E agora ele é alguém que fala pelos discípulos, se coloca. Existe um momento que Pedro é tão competitivo que Jesus está na ceia, está acontecendo, Jesus está falando quem vai traí-lo, Jesus está ministrando, ensinando, e Pedro toma a palavra para dizer, Senhor, deixa eu falar, eu estou contigo, hein? Senhor, eu morro por ti. Senhor, eu dou minha vida por ti. Jesus olha para ele e diz, Pedro, eu te conheço. Jesus está dizendo, Paula, eu te conheço. Eu sei quem você é fora do púlpito. Eu sei quem você é quando as luzes do templo se apagam. Ei Maria, eu sei quem você é longe do teu pastor. Eu sei quem você é quando o chefe, quando o empresário, quando o dono do estabelecimento se ausenta. Acontece que Jesus nos conhece tempo fora de tempo. E nessa noite ele está dizendo ao meu coração, diz para a minha igreja, que eu quero saber quem é ele quando ninguém está vendo. Porque Pedro olhou para Jesus e disse, Jesus, eu não vou te negar,
Aí Jesus disse: Pedro, eu sei quem é você quando eu não estiver por perto. Pedro, eu sei quem é você quando alguém te parar, aleluia, e falar: você fala como um deles. A tua roupa denuncia, a tua fala denuncia que você é um deles. E Pedro diz: eu não conheço. Esse Pedro que se antecipa acerca do amor é o mesmo Pedro que nega a Jesus. Mas também é o mesmo Pedro que é o único homem que andou sobre as águas. Este é o Pedro que não olha para o tempo e não se limita a viver algo sobrenatural. Esse mesmo Pedro agora é alguém que ouve a voz do Senhor e que diz assim: eu vou ficar em Jerusalém, porque Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu estou te dando como que é o panorama da vida deste homem que fala, que olha para Jesus e vai dizer: Jesus, tu és o Filho de Deus, disseste bem, foi revelado pelo Espírito. Jesus, olha só, está todo mundo indo embora. Ué, vocês também não querem ir no Sermão da Montanha? Porque era um sermão firme, duro. Irmãos, palavra de Deus não tira ninguém da igreja. Palavra de Deus não entristece ninguém. Constrange, mas não entristece. Palavra de Deus não faz família nenhuma ser destruída. O que faz família ser destruída é pecado, dissensão, mentira, lascívia, roubo. Irmãos, palavra de Deus não tira ninguém da igreja. A palavra fortalece, exorta, consola, vivifica. Essa conversa fiada: o irmão falou uma palavra no púlpito, eu saí da igreja. Não, você já estava desconfigurado dentro. O que a palavra fez é te constranger ao ponto de você não aguentar. Mas o Senhor está nos convidando nessa noite: ei, entenda que o sucesso individual é consequência de um trabalho conjunto excelente. Pedro rompia sozinho. Pedro foi até andar nas águas sozinho, não perguntou para ninguém, foi. Pedro responde pelos discípulos sem perguntar a opinião deles. Pedro fala para Jesus que não vai negá-lo, deixá-lo, sem Jesus perguntar nada para ele. Esse é Pedro, competidor, avançando, mas com a motivação errada. Tem muita gente no pódio com a motivação errada. Mas quando você tem a motivação certa, quando o teu propósito é adorar o Senhor na beleza da sua santidade, ainda que seja colocar um copo de água, vai prosperar. Ainda que seja, irmão, cuidar de algo simples na casa do Senhor, vai prosperar. É por isso que um dia eu perguntei nas redes sociais: você quer ser rico ou ser próspero? Glória. Você quer ser rico ou quer ser próspero? Irmãos, prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ser próspero, é dar certo com aquilo que você tem, ainda que seja pouco. Tem gente que tem muito, não é próspero. Tem gente que tem pouco, é próspero. Próspero é ter saúde, família abençoada, filhos, é ter dinheiro. Isso está dentro da prosperidade. Mas não dá para olhar para alguém que é rico e dizer que é próspero. Pedro era rico, mas não era próspero. Ele passa a ser próspero quando ele deixa tudo. Olha que loucura. No reino de Deus é assim: você deixa tudo por Jesus, Ele faz tudo por você. Você deixa tudo por Jesus, Ele faz tudo por você. Alabai como um chorefarca. Ele é vacio, Ele está neste lugar. Jesus está na casa, Jesus está falando. Alguém Ele está movimentando. Deixa Deus trabalhar, deixa Ele trabalhar. Jesus está nos movimentando. É interessante que eu vou chegar porque escolhi vôlei, quando Deus falou ao meu coração, e eu quis trazer uma das características importantes no vôlei. Vôlei, antes de ser voleibol, ele tinha um nome diferente, até não era muito bonito não. Mintonete. Que nada a ver, irmão? Ai, meu Deus, perdoa os irmãos que criaram. Mintonete. Que tinha mintonete, e depois teve uma reunião, uma confederação, e mudou o nome para voleibol. Porque vôlei vem de voléu, que é estar no ar, que significa uma jogada feita no ar.
Uma jogada feita no ar. Parece que vejo apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios dizendo: olha só, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades nas hostes espirituais. Alguém está pensando: é com o meu irmão da direita, com o vizinho, com a sogra. Não, meu filho, tem coisa aí no ar. A tua luta é aqui, aonde você não pega, onde não é concreto, mas é real. Aí o apóstolo Paulo vai dizer também as cartas aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Não adianta Instagram, Facebook, qualquer outra coisa, e as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais, irmãos, mas são poderosas para destruição de fortaleza. A impressão que eu tenho que o apóstolo Paulo olha para a história de Jericó, está dizendo: não adianta jogar bomba atômica, não adianta colocar algo que quebre pedra, adianta rodear a cidade. O que adianta é rodear a cidade em silêncio, porque quando o céu dizer grita, você vai gritar e toda a muralha vai cair, você vai subir, vai conquistar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque não são carnais. Se você contar para alguém que não conhece Jesus, vai falar: meu filho, Deus vai fazer na minha vida, nem que eu tenha que dar um grito e a muralha da China cair. Alguém vai falar: você é maluco? Você fala: é porque você não conhece a Bíblia. É porque você não sabe a história de Josué. Porque não é por vista, irmão, é por fé. Eu não estou vendo nada, mas não vai ver mesmo, é por fé. Volta para mim, por gentileza, Nata, na quadra. Então é voléu, jogada no ar. Quando os discípulos estão numa grande tempestade e Jesus está dormindo, isso é literal, ele está dormindo, os discípulos ficam apavorados e acordam Jesus. Nessa narrativa eles estão sendo convidados pelo próprio Jesus a atravessar para o outro lado. Irmão, se Jesus te convida para atravessar para o outro lado, Ele sabe os custos que isso demanda e Ele é responsável, Ele vai prover. Se nesta noite há uma promessa na tua vida em que Deus falou: atravessa, Senhor, mas Senhor, tem um ônibus, olha, Senhor, tem isso, tem aquilo, fica tranquilo, Ele vai prover, porque Ele conhece. Tivemos na série GPS, Ele conhece a rota, Ele sabe os caminhos da rota, Ele sabe onde tem pedágio, Ele sabe onde tem lombada, Ele conhece a rota e Ele vai suprir toda a necessidade. Mas os discípulos ficaram apavorados. Esses são os discípulos dos evangelhos. E quando Jesus desperta, Jesus dá uma ordem, mas com vocábulos diferentes. Jesus diz para a água: cala-te, e para o vento, que é ar, aquieta-te. Por que Jesus não manda todo mundo ficar quieto de uma vez só? Ele fala: mar, cala-te, e ao vento, aquieta-te. Porque o mar, cala-te, do grego é amodarçar-se, fica quieto na hora, imediatamente. Como diz a minha mãe, manhinha, sem dar um pio. Tem alguém da minha geração aqui. E a psicologia fala que não pode falar isso para as crianças. Estranho, irmãos. Eu não tive oportunidade de ficar com nenhum tipo de sequela, não. A sequela também era resolvida sem um pio. Ele falou para o mar: não dá um pio. E o mar calou-se na hora. Mas para o vento, ele usa outro verbo. Ele diz: aquieta-te, que significa ficar na medida certa. Porque Jesus não usa o mesmo verbo para o mar e vento. Porque mar, aleluia, podia ficar parado. Vento não, porque barco precisa de vento para se movimentar. Ele estava dizendo: vento, para de assustá-lo, mas fique na medida certa, porque eu não chamei ninguém para ser barco à deriva, eu não chamei ninguém para ficar parado. Ele convidou para ir do outro lado, e o vento vai ficar na medida certa para que você chegue ao outro lado.
Quem vê o seu momento aqui sendo usado por Deus, não sabe o quanto você ficou em Jerusalém em um momento de busca, até que o Senhor falasse: meu filho, agora vai, agora te levanta, agora fala, agora acredita, agora investe. Deus está dizendo: ei, eu vos enchi de poder e de autoridade. É tempo de se movimentar. Por quê? Porque vem um som veemente, como um vento, vem um som veemente, como um vento. E o vento faz o quê, irmãos? É impossível o vento passar e não balançar algo. Jesus não quer nos arrancar, Jesus quer nos movimentar. Para quê? Para fazer o que precisa ser feito. Pedro é tão cheio que ele prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. Irmão, depois de Billy Graham, eu não sei como estão esses recordes. 3.000 almas são batizadas. Ah, Paulo, é porque naquela época o povo... Para com esse negócio. Continua essa época do povo que tem sede, que precisa ouvir Jesus, que precisa ouvir uma palavra de cura, de salvação, de libertação. Nós estamos nessa época em que o nome de Jesus precisa ser anunciado. Pedro já estava como pastor. Pedro virou pastor itinerante. Ele prega, vidas são salvas. Mas Pedro não para por aí. Ele continua indo por tempo. Tem gente que acha que prega uma vez, não precisa vir para a escola dominical, não precisa ler Bíblia. Não, irmão, só se morrer. Não tem como, só se morrer. Se não for, irmãos, Pedro continua indo para o culto. Pedro continua, por quê? Porque ele está indo para o templo, na oração. E aí, quando ele faz isso, alguém pede uma esmola. Pedro, olha como Pedro está. Pedro agora, ele recebe revestimento em conjunto, em equipe. São quase 120 clamando unanimemente pela mesma coisa. Pela mesma coisa. Sabe o que nós estamos aqui nessa noite? Clamando pela mesma coisa. Clamando pela mesma coisa. Clamando pela mesma coisa. Eles estavam em conjunto. Eles estavam em equipe. Receberam da parte do Senhor. Pedro nunca mais quis fazer as coisas individual. Pedro está subindo com João. João olha para aquele moço. Pedro olha para aquele moço. Mas Pedro diz: olhe para nós. Pá. Olhe para nós. Aí ele diz: olhe para nós. Não temos ouro, não temos prata. Aí ele volta para o individual. Mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro não estava sendo individual. Ele estava falando: eu só posso dar conta daquilo que está dentro de mim, não que está dentro do outro. Olha para nós, estamos todos indo para o culto, estamos todos subindo. Eu estou revestido de poder, eu recebi o Espírito Santo. Olha, não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Deus está nos capacitando para quê? Para no nome de Jesus fazer obras extraordinárias. É noite do quê? De bater recorde, de ser igreja e falar: Senhor, eu estou aqui, me revista de poder, de autoridade, para que eu possa pregar mais de 3.000, 5.000 almas, mas que vidas venham se render. Por quê? Porque o sucesso individual é consequência de um trabalho em equipe excelente. Pedro é esse que bate os recordes. Pedro é esse que é convidado a ser testemunha. Testemunha significa mártir, que significa ir até as últimas consequências, se necessário. Pedro foi até as últimas consequências, depois que recebeu poder, depois que foi revestido. Estamos aqui para ser revestidos e, como testemunha, irmos até as últimas consequências, se for necessário. Quais são as últimas consequências? É quando alguém me pergunta, como me perguntaram, Paula, fulano de tal, meu marido está num processo seletivo aí em São José, mas ele precisa de um endereço aí em São José dos Campos, para ele mandar o currículo, porque a vaga é para quem mora em São José dos Campos. Foi isso que eu fiz. Fiquei em silêncio. Calma aí, mas ele não mora em São José dos Campos. É minha amiga, mas ela não pode comprometer a minha fé, a minha integridade, para que eu minta que ele mora numa cidade que ele não mora. Ah, mas ela vai ficar triste. Irmãos, eu sou testemunha. Eu sou testemunha, você é testemunha.
Você é testemunha ou você pensa que as últimas consequências é morte? Não, não. As últimas consequências é quando chega no momento onde você tem que decidir se você é igreja ou se você vai à igreja. De qual lado da quadra você está? Por quê? Porque nós estamos numa jogada no ar. É uma batalha espiritual. É uma batalha no mundo espiritual. Para que você seja um obreiro, como o apóstolo Paulo vai te mostrar, Timóteo. Seja um obreiro do que nada você tenha que se envergonhar. Noite essa que o Senhor nos chama para bater recorde. Recorde do quê? Do caráter. Recorde de ser igreja. Recorde de se levantar. Recorde de colocar em prática tudo que o Senhor tem falado conosco. Mas eu neguei Jesus, mas Jesus te escolheu. Mas eu neguei Jesus, mas Ele fala: apacenta a minha igreja, apacenta minhas ovelhas. Mas eu neguei Jesus, mas Pedro, você vai ficar em Jerusalém? Vou, então fica tranquilo, eu vou te capacitar. E depois que você for Pedro dos Atos dos Apóstolos, você vai pregar 3.000 almas, você vai cantar, você vai falar de Jesus 5.000 almas, e nunca mais você será a mesma pessoa. Se coloque sobre os teus pés, por gentileza. Esse é Pedro dos Atos dos Apóstolos. Esse é o Pedro que a Bíblia, embora tenha uma questão teológica, é o Pedro que passa e a sombra dele cura. Este é o Pedro que as pessoas querem que chegue na congregação dele porque tem cura, tem milagre, tem poder. Quem você é nesta noite? Como está essa jogada no ar? Como está essa jogada no ar? Como está? Em qual lado da quadra você está? Quem são aqueles que estão na mesma quadra que você? No vôlei, depois do saque, você só pode dar 3 toques. Você só pode contar com 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem a 4ª pessoa da Trindade. Por mais bonitinho que você seja, por mais intelectual que você seja, é 3, está fechado. Tem gente que se acha a 4ª pessoa da Trindade, né? Não tem. E há um convite nessa noite, com essa contribuição muito, muito singela. Eu quero compartilhar algo do meu coração. Eu quero ser esse Pedro de Atos dos Apóstolos. Um Pedro que Deus investiu e ele caminhou para frente. Eu não sei se ele continuou rico. Eu não sei o que aconteceu com a empresa dele. Eu não sei o que aconteceu com os bens dele. Mas eu tenho certeza que Pedro não se arrependia de largar a rede. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Alai como chora baixo. Ele mandará vai comandar sébia. Jesus está aqui. Tem alguém que pensa que é descartado porque negou Jesus no momento de dor, no momento de medo, Tiago. Pastor Tiago, a gente faz umas coisas estranhas, mas esse Jesus não descartou Pedro. Ele dizia: eu te conheço, eu vou investir em você porque eu sei do teu potencial. Você é alguém que vai quebrar recordes. Você vai ser alguém que em 2021 vai ter uma igreja falando da minha vida através dos seus atos. Ei, Pedro, apacenta a minha igreja. Tem alguém nessa noite que deseja romper, quebrar esse recorde? Que você ficou parado lá naquele episódio onde você voltou a pescar porque achava que era improvável. E Jesus se apresenta na praia dizendo: joga a rede novamente. E quando você salta, Jesus está com pão quentinho e peixe na brasa. Jesus está preparando um banquete para você almoçar com Ele. Há alguém nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus?
Alguém nessa noite que gostaria de reconciliar com Jesus? Se você tiver alguém do lado, diga para alguém: eu vou com você lá na frente. E o meu terceiro convite e último, que isso daqui é um sinal, viu, irmão? Vocês têm que ficar ligados, isso aqui é um sinal. É um relógio. Alguém que gostaria, tem pastores aqui na frente, que orasse por você, porque você entende que na tua vida a bola no vôlei não pode estar no chão, ela precisa estar no ar. O jogo acontece com a bola no ar, porque é uma jogada no ar, e que você precisa quebrar um recorde da tua vida. Eu quero orar pela tua vida agora. Tem alguém? Se tiver, rompa do teu lugar. Nós temos menos de 1 minuto. Tem alguém? Rompa do teu lugar, porque eu quero orar pela tua vida. Eu vim trêmula, continuo trêmula, vou sair trêmula, mas não vou ser o mesmo Pedro. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Enquanto os irmãos estão chegando, aleluia. Jesus te escolheu. Pedro, Jesus te escolheu. Aleluia. Alavai como anchorefácia. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Estenda a sua mão. Teu sorriso é vida em mim. Adore. Em minutos acaba. Em suas mãos confio em ti. Confio Tem pessoas chorando, tem pessoas que entendeu que tem a importância para o reino nessa noite, e que Jesus conta com você, que nesse jogo Jesus conta com você para manter a palavra no ar, a palavra de pé. Deus, nós estamos na tua casa, Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, há pastores aqui que impõem nas suas mãos, Senhor. Senhor, dirige uma palavra para esse meu irmão, para essa minha irmã angustiada que rompeu, Senhor, e está aqui na frente porque precisa. Existe algo, Senhor, algo na vida dele, na vida dessa minha irmã, na vida do teu filhinho, na vida da tua filhinha, que precisa ser quebrado um recorde, Senhor, para avançar. Talvez encontre uma rede, como nessa modalidade de voleibol, e precisa que a bola passe a rede, precisa romper além das redes. E eu acredito nessa noite que é terça-feira propícia para alguém sair daqui entendendo que o Senhor chamou para romper, que toda obra de macumba, que todo demônio, toda potestade, todo poder das trevas seja agora anulado, dizimado, em nome de Jesus. Que saiam daqui, Senhor, fortalecidos, preenchidos pelo poder da tua palavra. Senhor, fica conosco, Senhor, vai conosco, porque nós saímos daqui como igreja, em nome de Jesus.